Hoje em dia fala muito sobre a IA e como isso vai revolucionar o mundo, especialmente as LLMs, que são um tipo de modelo usado muito nas aplicações como o ChatGPT, né, que a gente usa com frequência. Mas eu quero te mostrar que lá em 2020, quando nem era considerado IA, eu usei um modelo estatístico bem simples para conseguir clusterizar, segmentar e fornecer uma projeção estatística sobre o mercado da nossa empresa, né? E esse estudo aí conseguiu convencer os investidores e no final a gente conseguiu 40 milhões de dólares, mais ou menos 200 milhões de reais em investimento na nossa empresa. Lá em 2019 a gente teve alguns problemas, né? Então a gente estava num mercado bastante regulamentado, difícil de escalar por causa de problemas de compliance, de legal, né, e de tudo mais. Dado isso, né, que a gente estava com a empresa que precisava de bastante capital para entrar no mercado, a gente só tinha uma opção, né, que é levantar com VC. Meio que tem dois caminhos assim, né, que uma empresa pode tomar. Elas podem ser bootstrapped, então talvez os fundadores pegam um empréstimo, eles pegam dinheiro com friends and family, sabe, e começam essa empresa que ela vai se pagar. Mas também tem uma grande categoria de empresas, especialmente essas grandes que a gente conhece, tipo a Uber, a PayPal, Stripe, enfim. Eles cresceram bastante com capital de venture capital. Então, o que esses fundos têm como tese? Eles vão investir em 100 empresas, 10 dessas empresas vão dar certo, as outras 90 vão dar prejuízo total. Só que essas 10 empresas vão estar valendo tanto que vai compensar o prejuízo de todos os outros que eles investiram. Parece algo bem arriscado, né, para você fazer. E então você pensaria que, nossa, investidores de venture capital, eles gostam bastante de risco, né? Mas na realidade, isso é mentira. Entendeu? Então você imagina, se eles estão investindo em muitas empresas, deve ter algum método, alguma estratégia deles para conseguir tomar decisões melhores, né? Então, isso aqui é a primeira coisa que você tem que entender, que investidor odeia risco, apesar de estar no mercado de capital de risco, né? Então, assim, já que ele odeia o risco, você tem que convencer ele que é uma boa ideia ele investir na sua empresa, né? Ele vai obter esse dinheiro quando sua empresa for vendida, ou você for ter um IPO na bolsa, né? Ele vai conseguir vender as ações dele e recuperar a grana. Então, assim, a gente começa com uma pergunta aqui. Se sua ideia é boa, quanto de dinheiro eu consigo fazer, né? Como a gente está na área da saúde e dependendo da área que você está, você consegue muitos dados online, né? Então, se for pegar o valor da área do mercado da saúde nos Estados Unidos, hoje em dia está em 4,5 trilhões de dólares, né? Só que a nossa empresa, a Atlas, trabalha com um processo específico dentro desse mercado e a gente não sabe, entendeu? Quanto que a empresa realmente consegue chegar de potencial, né? É uma pergunta muito boa. Aí você pensa, nossa, eu vou olhar no Google, vou perguntar para o ChatGPT. Não existe, entendeu? Esse tipo de resposta no Google. É bem legal quando você está trabalhando com algo que não tem resposta pronta e não foi descoberta, né? Então, o que a gente conseguiu fazer? A gente já tinha algum dinheiro, né, de alguns clientes iniciais e também tinha o dinheiro da nossa seed. A gente comprou um banco de dados, né, de uma empresa conhecida lá nos Estados Unidos, da área da saúde. Então, o que eles deram para a gente? Eles deram um banco de dados, né, uma planilha, você imagina, com todos os hospitais nos Estados Unidos e alguns parâmetros que a gente tinha pedido para eles. E outros também que eles já incluíram para a gente, que estavam afetando o faturamento. Então, o que a gente queria saber, né? Usando nossos clientes que a gente já tinha na época, a gente tinha uns 20, será que a gente consegue pegar os parâmetros deles e tentar entender quanto de faturamento total tem desse processo no mercado? E foi isso que a gente foi atrás. Então, assim, um parâmetro bem importante para esse modelo era a porcentagem de pacientes sem seguro, né? Então, lá nos Estados Unidos, se a pessoa não tem seguro, ela vai acabar devendo mais, e nesse caso a gente consegue ajudar ela mais, né? Voltando esse dinheiro para o hospital. O número de infusões, né? Essas infusões normalmente são drogas caras que as pessoas estão tomando, então isso afeta bastante o modelo. E o último foi alguns dados de operação, entendeu? Então, assim, quantas pessoas passam por lá, quantas pessoas estão entrando diariamente, né? Esse tipo de dado, assim.
E aqui você consegue ver assim, visualmente o que aconteceu, né? Aqui você está vendo um gráfico de 2 eixos, né? X e Y, então seriam, vamos supor que a gente vai considerar só os primeiros 2 parâmetros, né? Mas nesse caso a gente tinha bem mais, a gente estava usando 6 parâmetros lá. Então, para você visualizar, isso seria tipo um espaço de 6 dimensões, que a gente não consegue imaginar, né? Mas vamos olhar aqui no de 2, que faz mais sentido. Você vê aqui que a gente consegue segmentar os clientes em grupos, né? Então, o que a gente acabou fazendo de grupos foi de alto, de médio e baixo potencial para o nosso software, né? Então, lugares que eles têm bastante pessoas sem seguro, né? Eles têm bastante visitas por dia, estão usando bastante droga cara, né? Porque vai ter hospital, por exemplo, que ele é muito grande, então é bom para a gente, vai ter muitas infusões, mas todo mundo tem seguro, sabe? Então não tem tanta coisa ali para a gente ajudar o hospital. E a gente conseguiu usar tudo isso de segmentação para criar uma projeção real. Acho que real é o nome errado aqui. Vamos colocar uma projeção estatística. Então, inclusive, uma coisa muito importante é sobre erro. Tudo que você vai fazer nesses casos aqui tem uma margem de erro e você tem que mostrar isso para o seu investidor ou para a pessoa que está tentando entender essa pesquisa. E isso traz ainda mais confiança no que você está fazendo, porque você sabe que não é necessariamente um número exato, né? É um range que você está fornecendo, né, para essas pessoas. Então, acho que a parte mais importante disso é que investidores amam segurança. E margem de erro é uma coisa que ainda dá mais segurança para eles, né? Que eles entendem onde que essas projeções podem chegar. E com isso daí, a gente conseguiu mostrar para eles que tem demanda mesmo. A gente conseguiu postar assim, por hospital. Conseguimos mostrar que também é escalável. Então, com essa segmentação, não só para os investidores, mas com o time de vendas, a gente conseguiu criar um plano para priorizar esse go-to-market e também gerar essa confiança nos investidores que eles vão ver resultados mais rápidos por causa dessa investigação que a gente fez. E com tudo isso, ficou simples de explicar para eles, né? Porque a gente não segmentou em tantos grupos, a gente conseguiu mostrar visualmente para eles tipo, onde que ficam esses hospitais de maior potencial e quanto, mais ou menos, que eles poderiam voltar, né? Inclusive, alguns desses clientes já estavam até na nossa esteira já de vendas. E no final a gente evitou o problema de black box, né? Vamos supor que hoje em dia você está usando um IA, um GPT para criar alguma coisa assim. Ela vai te dar uma resposta, mas você não sabe o que aconteceu ali por trás. Inclusive, a gente vê bastante problemas com o GPT até errando conta, né? Errando conta simples. Então, quanto mais simples você conseguir modelar algo, melhor você consegue explicar. E, maioria das vezes, quanto melhor você consegue explicar, mais as pessoas vão confiar em você e você vai conseguir cumprir seu objetivo, né? Então, acho que uma das maiores partes aqui desse vídeo é pensar como você consegue usar a IA dentro da sua empresa e não necessariamente algo que você vai fornecer para o seu cliente e aumentar a sua eficiência. Então, se você está procurando para maneiras inovadoras de usar a IA na sua empresa e economizar seu tempo e dinheiro, pode mandar uma mensagem que a gente pode te ajudar, tá bom?